Essa é a segunda aula sobre o romance Hibisco Roxo, da Chimamanda Adichie, e a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a protagonista do romance, a Cambile. A Cambile, a Chique, né, é uma adolescente de 15 anos, ela vive uma vida de uma classe média alta, talvez, junto com a família, ela tem bastante conforto, a família dela, a casa dela tem uma estrutura que se assemelha de forma muito tranquila a várias casas de classe média alta brasileiras. Agora, chama a atenção que apesar de ter todos esses recursos financeiros, a Cambile seja uma pessoa retraída no sentido de não desfrutar aquilo que a posição social dela permite. Tanto que a rotina dela vai incluir ler, estudar, rezar, ir à missa, fazer refeições, ter tempo com a família. E aí a gente não vê nessa lista nada ligado a esbanjar dinheiro. E aí quando eu falo esbanjar dinheiro, eu não falo na ideia de gastar sem rumo, mas de usufruir, de ter uma rotina mais compatível com esse status social, para além de ter uma casa confortável, a gente não vê a Cambile usufruindo de outras coisas, né, que a posição social dela permitiria. E uma coisa que é muito forte, e aí por que isso acontece? Justamente por conta do Eugênio, que é o pai da Cambile, que aqui inicialmente eu vou enfatizar o fato de ele controlar o horário dos filhos, mas o Eugênio vai ser assim o grande determinador da vida da Cambile, em vários aspectos. Então, a primeira coisa que a gente destaca sobre a Cambile é essa questão do controle. Quem controla a vida da Cambile é o pai. E isso fica muito claro na narração, na própria voz da narrativa da Cambile sobre isso. E aí quero destacar esse trechinho aqui que está na página 30. Na parte de cima da folha branca estava escrito meu nome, Cambile, em negrito. Assim como já estava escrito no horário colado na parede em frente à escrivaninha do quarto dele. Eu me perguntei quando papá faria um horário para o bebê, meu novo irmão, se ele faria assim que o bebê nascesse ou esperaria até ele ter uns 2 ou 3 anos. Papá gostava de ordem. Isso ficava patente nos próprios horários, na forma meticulosa como ele desenhava as linhas, em tinta negra, cortadas horizontalmente a cada dia, separando a hora de estudar da hora da sesta, a da sesta da hora de ficar com a família, a de ficar com a família da hora das refeições, a das refeições da hora de rezar, a de rezar da hora de dormir. Papai revisava nossos horários com frequência. E aqui é interessante pelo seguinte, a gente tem a descrição desse controle excessivo que o pai exerce sobre a Cambile, e aí a gente tem um trecho no meio disso que me perguntei quando papá faria um horário para o bebê. Isso daqui é muito engraçado e muito curioso. Por quê? Obviamente, um bebê recém-nascido, ele não vai obedecer horários impostos externamente, né? Ele vai sentir fome quando ele quiser sentir fome, ele vai dormir quando ele quiser dormir, vai acordar quando ele quiser acordar, e etc. E aqui, assim, se a Cambile fosse uma personagem com mais personalidade, a gente teria certeza absoluta de que isso daqui é uma ironia. Ela tá zoando com a nossa cara, leitor, né? Sobre o horário do bebê. Agora, com esse excessivo controle e com a falta o tempo todo de voz e de opinião da Cambile, a gente fica se perguntando se essa pergunta, na verdade, é real. Se é uma dúvida real que ela apresenta sobre o horário do bebê. Um outro dado que é interessante para a gente
pensar sobre a figura da Cambile é o quanto o silêncio é algo que rodeia a Cambile. Ela reforça muito nas descrições dela o quão silenciosa é a casa que ela vive. E um dado sobre o silêncio é a própria falta de voz da Cambile. Eu já falei isso no outro vídeo e eu quero reforçar isso, que é extremamente importante. Apesar de ser a narradora, né, então dá essa impressão de que ela fala o tempo inteiro, a Cambile não fala no enredo. A gente tem pouquíssimas falas dela com outros personagens do romance, né, respondendo ao pai, falando com o irmão, falando com a tia, com a mãe, enfim. Essa voz não aparece. E esse silêncio do qual eu estou falando aqui é um silêncio que vai atravessar uma série de coisas, uma série de eventos, uma série de momentos do romance. E aí eu quero pegar um trechinho para mostrar um pouco desse silêncio da casa. Já, Mama e eu fomos lá em cima nos trocar. Nossos passos na escada eram tão contidos e silenciosos quanto nossos domingos. O silêncio de esperar que Papa acordasse da sesta para que pudéssemos almoçar. O silêncio da hora de reflexão, quando Papa nos dava uma passagem da Bíblia ou um livro dos pais da igreja para que lêssemos e pensássemos sobre ele. O silêncio do rosário da noite. O silêncio de ir de carro até a igreja para receber a benção depois. Mesmo nossa hora da família era silenciosa aos domingos, sem os jogos de xadrez ou discussões sobre os jornais, mais apropriada para o dia do descanso. Então a gente percebe assim que mesmo os passos das pessoas, eles são silenciosos, né? E uma rotina aqui que é toda silenciosa, né? É pensar sobre um texto da Bíblia, rezar em silêncio, e ela vai enfatizando essa questão do silêncio, que vai ser um espelhamento, vai dialogar, né, de certa forma, com o próprio silenciamento, o silêncio dela, enquanto personagem dentro do enredo. E aí, eu quero pensar também com vocês, o que eu intitulei aqui como Amor e Fracasso, que é pensar por que ela está dentro dessa situação. Lá no final do romance, a gente vai ver uma cena bem pesada, de violência, e quem está questionando ao longo do romance por que ela não responde, né, fica claro ali naquele final, né, não mais para o final do romance, a consequência disso, né, a consequência talvez de não se submeter a essa estrutura. Agora, a grande questão é que o que a Cambile busca o tempo inteiro é a aprovação do pai, é o amor do pai, que não é demonstrado de forma explícita. E aí tem um trecho que eu acho muito emblemático, que é sobre a questão das notas, que eu vou ler. As irmãs nos davam nossos boletins sem fechá-los. Eu ficara em segundo lugar na turma. Estava escrito em algarismos, 2 de 25. Minha professora, irmã Clara, escrevera: Cambile tem uma inteligência acima da média e é silenciosa e responsável. A diretora Madre Lúcia escrevera: uma aluna brilhante e obediente, uma filha que merece o orgulho dos pais. Mas eu sabia que Papa não ia ficar orgulhoso. E aí vamos dar uma pausa aqui antes de a gente continuar. Imaginem que a maior parte dos pais de estudantes ficaria muito feliz de ter uma filha que fosse a segunda da turma, né? A que é brilhante, ela é reconhecida tanto pela professora quanto pela diretora, pela sua inteligência acima da média, por ser obediente e brilhante, e há aqui o contraste justamente dos elogios que ela recebe na escola e a reação que ela prevê do pai, que não ficará orgulhoso apesar de todos esses elogios. Ele cansava de dizer para mim e para Jajá que já gastava tanto dinheiro no Daughter of the Immaculate Heart
e no São Nicolas, nós não deveríamos deixar as outras crianças ficarem em primeiro na turma. Ninguém gastará dinheiro com a educação dele, muito menos o seu ímpio pai, o nosso Papa no cu. Mas ele sempre ficar em primeiro lugar. Eu queria deixar Papa orgulhoso e tirar tão boas notas quanto as dele. Precisava que ele tocasse na minha nuca e afirmasse que eu estava realizando o propósito de Deus. Precisava que ele me abraçasse com força, dissesse que é muito esperado daqueles que muito recebem. Precisava que ele sorrisse, daquele jeito que iluminava o seu rosto e aquecia algo dentro de mim. Mas eu ficava em segundo lugar. Estava maculada pelo fracasso. Então, reparem aqui o seguinte: a grande razão pela qual ela anseia estar neste primeiro lugar é a necessidade de aprovação do pai e, mais do que aprovação, de ter demonstrações de amor. Reparem que a lista que ela faz aqui: tocar a minha nuca, abraçar, ouvir o elogio dele, né, que ela está realizando o propósito de Deus, um sorriso. Precisava que ele sorrisse, né? Então, assim, se ela precisa estar em primeiro lugar para ver um sorriso do pai, para receber um abraço do pai, para receber um elogio do pai, a gente nota que, para além do silêncio que é constante nessa casa, a gente tem também uma negação das explicitações dos afetos. Os afetos também são muito contidos aqui. E a gente vê aqui como ela está buscando demonstrações explícitas de amor. E ao contrário do que ela espera e do que para a gente fica evidente, ela se entende como fracassada, né? Estava maculada pelo fracasso, simplesmente por estar em segundo lugar e não em primeiro. Nessa mesma linha, né, de buscar a aceitação do pai, de buscar a aprovação do pai, as poucas falas da Cambile também vão ser direcionadas nessa linha de querer que o pai a aprove de alguma forma. Então, por exemplo, a Cambile fica muito evidente para a gente no romance que ela não tem opinião. Da mesma forma que ela não tem voz, ela também não opina sobre as coisas. E aí tem uma frase que para mim chama muita atenção, que é no meio de uma... não é bem no meio de uma discussão, mas tem uma cena que está acontecendo, e aí ela fala: Deus nos salvará, disse eu, sabendo que Papa gostaria de ouvir isso. Então, assim, buscando a aprovação do pai, ela repete aquilo que ela imagina que o pai quer que ela fale. E aí, pensando aí a questão do silêncio, pensando nessa comunicação, esse silêncio não atravessa só a Cambile, mas também vai atravessar o irmão dela, o Jajá. E assim, eles vão desenvolver uma forma silenciosa de comunicação com os olhos, né? A gente tem em vários momentos essa comunicação deles simplesmente com os olhos, e aí eu estou destacando duas aqui. Gostaria que almoçássemos juntos, disse Jajá com os olhos. Jajá falou comigo com os olhos. E se ela vomitar? A gente tem aqui o reforço dessa ideia de uma casa silenciosa. E aí, para que haja uma casa silenciosa, as pessoas elas têm a voz roubada, né? Elas são emudecidas ou elas são silenciadas. E aí, para fechar, a gente conclui o seguinte, que apesar de narradora do romance, Cambile se revela uma personagem sem voz no enredo. Ela não se pronuncia. Tanto que dessa sequência toda que a gente viu, só tem uma fala dela, que é a fala dela dizendo Deus salvará, que é para agradar o pai. Segundo, a ausência de voz se mostra não só na falta de fala, mas também nas impossibilidades de desejo. É uma menina que não sabe aquilo que deseja, que não expressa opiniões e que não tem ambições. Vamos dizer assim, talvez. E aí, ambição é qualquer coisa que move, tá? Não pense nisso
de modo negativo. E, por fim, Cambile não conhece um outro modelo de vida. E isso é interessante. Por quê? Ela tem pouquíssimo contato com colegas da escola, né? Ela dialoga muito pouco com as pessoas. Ela não dialoga porque não fala, né, na prática. Mas o desejo de ser aprovada pelo pai também vai ser aqui um impedimento dela de conhecer um outro modo, né? Que vai ser o que vai encaminhar para a segunda parte do romance, né? Que é essa experiência com outro modelo de vida.